nós estamos tendo hoje aqui a honra de receber nos estúdios da CBN a nossa colega, jornalista, professora de jornalismo, escritora, Lucas Mamédio. E a gente está tendo o privilégio, Juliana, feliz de te receber aqui hoje. Em primeiro lugar, a gente agradece a sua gentileza de atender o nosso convite, estar aqui conosco. Eu que agradeço. Desejar para você as boas-vindas e dizer que a gente está muito contente de poder falar de mais um livro seu, né? Você que já tem 2 obras já lançadas e agora você finalizou. E o que é mais legal, ontem o Lucas Mamédio, ao fazer o convite a você, descobriu, Lucas, que foi o último ponto final, foi ontem. E hoje ela está aqui nos estúdios da CBN para falar sobre o romance As Cinzas de Altivez. Eu quero começar te perguntando, Juliana, um livro como esse, um livro com essa dimensão, com essa profundidade, a gente convida primeiro você a pesquisar no Facebook da Juliana Feliz mais sobre esse livro, mas de onde surge essa ideia de lançar um livro, um romance que se passa, eu não sei quando, eu gostaria de saber como é que você criou esse livro, de onde surgiu essa inspiração? Bom dia, Otávio, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Eu escrevo desde criança, né? Trabalhar com redação, com ficção, criar diálogos, isso faz parte da minha história de vida. Mas, por causa do jornalismo, por causa dos outros caminhos que eu segui profissionalmente, isso ficou adormecido. E nos últimos anos, eu comecei a estudar sobre narrativa literária, comecei a criar essa história, e ela nasceu e foi se desenvolvendo e criou uma dimensão muito grande. Começou para ser um conto e daqui a pouco era uma novela e se tornou um romance, né, que haverá, inclusive, o segundo volume, porque a história ela não se encerra aí, né? E ela nasce de todas as minhas experiências, né? O escritor ele se faz pelo que ele já viu, pelo que ele já viveu, pelas suas experiências pessoais, por tudo que leu, por tudo que viu, né? Então, essa história nasce muito de mim, mas nasce também de tudo que eu gosto, de tudo que eu acredito também, e todos os valores que ele congrega. Eu queria que você falasse um pouco do livro, então. Dá um pequeno spoiler para a gente do que se trata o livro, os personagens. A gente já falou aqui um pouquinho antes que ele não tem assim, um tempo certo, um tempo e espaço, né? Não se passa em uma data específica, um local específico. É um livro de fantasia também, né? Do que se trata ele? Olha, como você disse, é um livro de fantasia, aventura, mistério. Ele inicialmente ele foi pensado para um público juvenil. Eu penso muito nos meus alunos, né, universitários, que gostam de ler ficção, que gostam desse ambiente medieval, que gostam, né, de coisas que a gente não vive mais, né? A gente está imerso no mundo de tecnologia, a gente vive a internet, a gente vive os smartphones. Então eu quis retomar as experiências das correspondências por cartas, né, dos navios, de não ter tanta tecnologia. Então esse jovem ele também gosta disso, também se atrai por isso. E ele conta a história de um mundo, de um lugar chamado Ordália, que não é um planeta, ele é uma terra plana. Tem um mapa, eu desenhei o mapa. Depois ele foi materializado mesmo por um artista, que é o Felipe Leone, né? O que fez o mapa é o Felipe e o que fez a capa foi o Alexandre Leone. E a partir disso, a narrativa se desenvolve. Então é um mundo militarizado, campestre, né? Bem rural, realmente, né? Tem os animais que eu criei também. E ele conta a história de uma protagonista chamada Ariadne Ventura, conta a história dela, e depois todo mundo vai se revelando a partir da jornada que ela vai desenvolver aí, que ela vai passar. Você esteve na Europa agora, e seria uma forma de olhar o livro e dizer isso mesmo, ou um meio que você encontrou de finalizar, avaliando que tudo que está ali realmente é o que você queria expor? Eu já estive lá, morei um tempo lá, morei na Inglaterra, logo depois que eu terminei o curso de jornalismo. E essa segunda ida, né, foi exatamente para ir a Portugal, onde meus pais moram, e para confirmar muitos dos lugares que eu já tinha visto pelas fotos deles. Então eu conheci a Torre Invertida, que é esse poço iniciático, que é um lugar que é na cidade de Sintra, fica perto de Lisboa. E no dia que eu vi esse lugar, eu fiquei muito impressionada como a arquitetura dele se deu, e comecei a pesquisar sobre o lugar. E isso, quando em determinado momento do livro, eu falei, esse vai ser o lugar em que algo muito importante vai acontecer, que eu não vou poder contar, enfim, só no livro. E aí, a partir disso, essa visita foi para passar o verniz nas descrições. Então, uma foto é algo que ajuda muito. Mas quando você chega, você tem atmosfera, você tem energia, você tem o cheiro do lugar, você tem a textura das pedras, você tem tudo isso que ajuda o escritor a tornar o seu trabalho mais interessante e mais rico em detalhes. Mas quando você foi para lá, quantos % do livro já estava pronto? Você chegou a escrever o livro lá ou você foi?
sentiu o clima, voltou e terminou o livro? Como é que foi? Olha, eu fui para lá com 90% do livro pronto já, né? Então, eu peguei esse último mês, agora esses últimos 15 dias, eu fiquei imersa mesmo para poder terminar os últimos capítulos. E com toda essa carga, com tudo que eu vi, com tudo que pôde me complementar. E toda a magia de Portugal, né? A gente, às vezes, fica sempre preso. A magia da Inglaterra, a magia de outros países, que são países que eu gosto também. Mas Portugal, ele tem coisas muito interessantes, tem lugares incríveis e que, às vezes, a gente nem conhece, né? Então, tem toda a ligação com o nosso povo, com o povo brasileiro. E é um lugar que carrega muita história e que tem muitos cenários incríveis que a gente pode explorar na literatura, principalmente. Um terceiro livro, você já contou os 40 anos da FamaSul, depois contou a biografia de um armênio que veio para o Brasil, e agora este livro. São 3 livros distintos. São trabalhos bem distintos, né? E eu me considero agora que eu me sinto muito mais uma escritora, né? Sempre me considerei jornalista, mas o escritor, ele se dá... Que é uma depois da espécie ficção, de eu sinto. A nossa profissão, em dado momento, ela dialoga muito com a... Ela nasce, né? O jornalista escrevendo. nasce dos poetas, o jornalismo, ele nasce dos escritores, né? A gente não pode se esquecer disso. É a nossa raiz, é a nossa base artística, que muitas vezes fica relegada, né? Assim como o publicitário nasce de tantas vertentes, até da arte, né? O design nasce disso também. A gente não pode se esquecer. Então, o jornalismo, ele vem da literatura. Então, voltar à literatura ou dar esse segundo passo para a literatura é continuar um pouco do que eu já vinha fazendo. Mas eu sinto que é um passo na mesma linha, só que um passo diferente. Os primeiros livros, eles são narrativas jornalísticas, históricas, né? Enfim, com base em fatos mesmo, no que aconteceu. E esse livro não, ele é um escape, ele nada daí aconteceu, O não que te tem agradou nada. mais aí nesses trabalhos? Essas linhas distintas. Olha, os outros são muito interessantes de fazer. São textos que eu gosto de fazer. Inclusive, já vou começar outro de uma família aqui de Campo Grande, contar a história de toda a família. Já começo, acho que mês que vem eu já devo começar. Mas eu posso dizer que o meu coração está na ficção. É algo que é o deleite, sabe? É a paixão, é colocar todas as suas ideias, toda a sua criatividade no trabalho. Esse tipo de literatura, de ficção e de fantasia, é uma literatura muito característica e as pessoas que costumam gostar dela costumam gostar muitas vezes só dela, né? Nós temos aí vários exemplos, best-sellers de livros de fantasia. Basta dizer que esse é Senhor dos Anéis, Harry Potter, que são famosos antes mesmo de serem filmes, né? As pessoas costumam relacionar com os filmes. O tipo de literatura que você consome é esse tipo de literatura ou é esse também? Também. Eu cresci lendo Monteiro Lobato e Júlio Verne. Sabe, Júlio Verne, ele foi a minha maior influência. Né? Eu não me esqueço do dia que minha mãe chegou com uma caixa de papelão. Que é o da Máquina do Tempo, né? Todos. Ela chegou com, acho que tinha uns... Esse livro tem alguma influência, então, de Júlio Verne? Tem. Principalmente no final, não Isso. posso contar. Eu tinha uns 15 livros de Júlio Verne, ele tinha uma capinha vermelha, ela comprou no sebo. E ela falou, podem ler isso, jogou assim no chão. E depois comecei a ler, emendei um no outro. E li muitas outras coisas, né? Eu gosto muito de Mãe, agora eu vou escrever. também. E de criança eu fazia isso, né? Eu gostava de escrever redação na escola. Tinha, claro, dificuldades em matemática, né? Que parece que é algo que vem junto, né? De quem consegue escrever e tem dificuldade nas áreas exatas. Mas eu escrevia muito e isso foi um pouco embotado quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Eu não me esqueço do meu professor Oswaldo Coimbra. Eu formei em jornalismo lá na UFMS. E ele falou assim... Eu escrevi o primeiro lead, né? Meu primeiro texto jornalístico, ele falou assim, Juliana, você vai ter que, né, trabalhar muito para você se tornar uma jornalista, porque você é uma cronista, você é uma contista, você é outra coisa. Mas hoje o jornalismo tem muito disso também, né? Eu acho que é um jornalismo que agrada. Eu nunca me esqueci, né? E agora que eu falei do livro, esse professor, né, o professor Coimbra, ele falou, eu sabia, eu nunca me enganei que você era uma escritora, você é uma jornalista meio às avessas. Legal esse ponto do que você trouxe do jornalismo, porque a gente trabalha com os fatos, tem uma ordem que a gente tem que colocar para as pessoas entenderem, tem que ser um pouco mais didático também para as pessoas entenderem. O que vem do jornalismo para esse livro que é de ficção total? Olha, eu procuro deixar as coisas bem claras. Claro, exceto os mistérios, que eles têm que estar ocultos. Mas, às vezes, eu me preocupo muito em dar a informação correta, para que aquilo fique claro, né? E as descrições. Então, a narrativa, ela é uma narrativa em que esse narrador, ele não opina, o que como jornalista deve ser. Então, ele não toma juízo de valor do personagem, se ele está certo, se ele está errado, se ele deveria ter feito aquilo ou não ter feito aquilo. É nós ele apenas dá os fatos. Nós, os leitores. Exatamente, ele apenas coloca os fatos, Ariadne fez isso, correu pra lá e roubou aquilo, e vai contando o que ela faz ou o que os outros personagens fazem. Mas
sem em nenhum momento ele opinar, né? Então, essa narrativa lacônica, concisa e objetiva, em alguns momentos até cinematográfica, de mostrar a cena, né? Ele põe a cena ali e coloca os personagens para atuar. Então, isso eu sinto que é bastante do jornalismo que vem para o meu texto e que vocês vão poder ver. Como é que está previsto o lançamento, Juliana? Olha, eu posso, assim, até já revelar aqui que vai estar para maio, né? Mas porque ainda tem uma leitura final, ainda tem a revisão, tem o processo de diagramação, impressão, a capa já está pronta. Então, isso leva aí até para fazer com calma, para fazer com tranquilidade. Mas ele está previsto aí para maio. Em breve eu vou passar a data certinha. Só lembrando uma curiosidade, ela terminou, né? Anunciou no Facebook até ontem, que terminou ontem de escrever o ponto final redundante, o ponto final, né? Do livro. E é muito estranho, porque eu nunca tinha tido essa experiência de escrever ficção, né? Então, os livros jornalísticos, eles se encerram, você planeja, você sabe onde vai chegar, ele não envolve a sua emoção. Então, a partir do momento que você cria um personagem, você se liga a ele. Então, você vê os personagens, como você criou, e ele parece que tem uma vida própria. Então, ontem, para mim, foi um dia de luto e dia de alegria. O Jorge Amado que dizia, né, que eu quero matar fulano, mas ele não quer morrer, né? Nos livros dos personagens. Você deixou portas abertas para a saga? Sim. De Ariadne? Muitas portas, muitos fios que a gente fala, né? Então, ontem eu fiquei assim, chorei, né? Parece que tolice isso. Falar, isso é coisa igual desejo de grávida. É mentira, não, é verdade. Você fica mesmo num luto, você fica remoendo aquilo. Ah, meu Deus, será que é isso mesmo? Então, você fica nesse processo ainda de... É como se fosse um parto mesmo, o nascimento de uma criança. Com dor e alegria. Você, naturalmente, é um livro... Essa produção sua é independente? Você tem apoio de alguém? Não, ele é independente. Apoio dos meus amigos, meus familiares, né, que estão me ajudando, que inclusive meu pai que faz os vídeos, né, para mim. Fui para lá, para Portugal, ele fez para mim os vídeos. Aí tem quem vai me ajudar na revisão. Então, tem pessoas que estão próximas que estão me ajudando, mas ele é independente. Vou fazer uma pré-venda até para ajudar na impressão, no primeiro curso da primeira tiragem, que vai ser um pouco reduzida, mas já pensando na próxima, né? Então, inicialmente não tem editora. Eu quis fazer realmente sozinha, até para ver como é, ter a experiência de ser uma autora independente. Eu sei que tem o seu lado bom, o seu lado ruim, eu já venho pesquisando há muitos anos sobre isso, mas eu quis fazer sozinha, até para eu ter um controle disso. É a capa que eu quero, é o título que eu quero, ninguém vai cortar meu diálogo, vai colocar uma cena disso ou daquilo, porque a editora quer ou por causa de alguma outra razão. Né? Então, eu quis ser realmente a dona dele. Né? Poder fazer a obra com todo carinho e colocar todo o meu desejo mesmo de como ele vai ser lançado, sabe? Então, eu estou pensando em cada detalhe dele. Na divulgação, eu estou fazendo, tem um publicitário que está fazendo para mim, me ajudando a página. Vale a pena visitar a página, que realmente é muito legal. Muito obrigada. Vamos falar, é Juliana Feliz, né? Facebook.com. Mas tem uma página Juliana Feliz? Tem a página do livro. Do livro. Tem, As Cinzas de Altivez, né? facebook.com/As Cinzas de Altivez, e tem o Instagram também. Com as fotos. As Cinzas de Altivez. As Cinzas de Altivez. Muito bem. Algum telefone, Juliana, para que de repente as pessoas possam também entrar em contato contigo? Ou é melhor mesmo pelo Facebook? Pelo Facebook legal, né? Tem as mensagens lá, né? Quem quiser me adicionar também, meu perfil pessoal também é aberto. E a página do livro também, mandar mensagens por ele, pelo Instagram. Então, ali vão ter várias frases do livro. Então, eu comecei com frases. Aí passei para fotos dos lugares que me inspiraram, né? Em Guimarães. O livro é ilustrado? Não, mas vão ter alguns símbolos. Uhum. Tem alguns símbolos, né? Que também é um publicitário que está fazendo para mim. E que eu idealizei, que eu criei. Ele está desenhando para mim, mas vão ter só símbolos mesmo, a capa e o mapa. Só que o mapa ele só vai para quem comprar o livro impresso. O mapa tá lindo, ele foi feito em aquarela pelo Felipe Leone, então tá bem bonito mesmo. Então eu não vou colocar na internet, ele vai ser impresso, né, dentro. Tá lindo. Tô Juliana, apaixonada. A gente falaria contigo aqui amanhã toda, a gente tentaria descobrir algo sobre o livro, mas aí não é legal. A gente vai ter que descobrir lendo. A gente deseja a você sorte, sucesso e que As Cinzas de Altivez realmente seja o início de uma saga para que você consiga mostrar tudo aquilo que vem aí, sabe-se lá de onde, dessa inspiração maravilhosa. Obrigado pela tua presença na CBN. Muito obrigada, Otávio. Obrigada, Lucas, pela recepção e até o lançamento. Lançamento, volte aqui. Obrigada, volte aqui para a gente poder degustar um pouco mais e também fazer parte do time de leitores.